O que está a acontecer hoje, em solo britânico, ultrapassa todas as fronteiras do razoável. Estamos perante a criminalização do pensamento, a repressão da oração, a censura da empatia e a perseguição da consciência individual. What are you here for today? Physically, I'm just standing here. Okay. Why here of all places? I know you don't live nearby. But this is an abortion centre. Okay. And that's why you're stood here. Is you standing here part of a protest? No, I'm not protesting. Are you praying? I might be praying in my head out loud. So I'll ask you once more, will you voluntarily come with us now to the police station for me to ask you some questions about today and other days where there are allegations that you've broken public spaces protection? If I've got a choice, then no. Okay, well then you're under arrest, okay, on suspicion or failing to comply with the Public Spaces Protection Order, which is under the Antisocial Behaviour Crime Policing Act 2014. I'll pause you again, you do not have to say anything, it may harm your defence. E isto não é uma metáfora. É a realidade factual, documentada em vídeo, em processos judiciais, em sentenças e multas. Estamos a falar de cidadãos absolutamente pacíficos, de mulheres idosas, de veteranos de guerra, de pessoas comuns, todas elas presas, algemadas, processadas ou multadas, por rezarem em silêncio, por segurarem cartazes com frases bondosas, por estarem disponíveis para conversar com quem precisa. E pergunto-vos, como chegamos aqui? Como é que uma das democracias mais antigas do mundo passou a castigar o pensamento silencioso? Como é que um Estado de Direito se converteu num instrumento de repressão moral? Vamos por partes. O caso que abre esta sucessão de horrores jurídicos é o de Isabel Vaughan Spruce. Uma mulher de fé. Uma católica convicta. Uma cidadã tranquila. Não protestou. Não gritou. Não insultou ninguém. Limitou-se a rezar em silêncio junto a uma clínica de aborto em Birmingham. Foi abordada por agentes da polícia de West Midlands. Interrogada. E ouviram bem, presa. Isabel foi levada, fechada, processada. E quando pediu explicações, ouviu da boca de um polícia britânico, num país que se diz livre, que a oração é uma ofensa. Leiam bem, a oração é uma ofensa. Uma afirmação que por si só, deveria fazer soar todos os alarmes das organizações internacionais de direitos humanos. Mas não. O silêncio foi ensurdecedor. Em fevereiro de 2023, após pressão pública, Isabel foi absolvida. Mas, foi presa novamente em março do mesmo ano. A mesma mulher. A mesma rua. O mesmo crime, pensar e rezar sem perturbar ninguém. Isto não é aplicação da lei. Isto é perseguição deliberada. É a inversão total da ordem moral e legal. É o pensamento tornado delito. É o silêncio tornado rebelião. Mas Isabel não está sozinha. Pouco tempo depois, conhecemos o caso profundamente inquietante de Rose Docherty, uma avó de 74 anos, detida pelas autoridades escocesas. O seu crime? Estar em frente a uma clínica com um pequeno cartaz onde se lia: coerção é um crime. Estou aqui para conversar, se quiser. Ela não interpelou ninguém. Não forçou diálogo. Não impôs ideologia. Limitou-se a estar disponível para quem quisesse desabafar. E por isso foi presa. Algemada. Tratada como criminosa. Meus amigos, o que temos aqui não é apenas um abuso isolado. É a prova de que o Reino Unido já não é um espaço seguro para quem pensa de forma diferente. A chamada zona de proteção, uma zona supostamente criada para evitar assédio, tornou-se na zona de exclusão da liberdade. E não ficou por aqui. Livia Tossisi-Bolt, 64 anos, foi também condenada em tribunal por segurar um cartaz com a frase: aqui para conversar, se quiser. A pena, pagamento de 20 mil libras em custas judiciais. Um tribunal britânico decidiu punir uma mulher madura, compassiva, bondosa, por segurar uma mensagem de escuta e empatia. 20 mil libras por ser humana. Anti-abortion activist has been found guilty of breaching a clinic safe zone in the south of England. It's a case that's caught the attention of the US government over free speech concerns. 64-year-old Olivia Tossisi-Bolt is the leader of a branch of the US Christian group 40 Days for Life. She was found guilty on Friday for breaching an abortion clinic's buffer zone in the southern town of Bournemouth on 2 days in March 2023. The buffer zone was introduced a year prior amid concerns that women who attended the clinic were being subjected to harassment and intimidation. The anti-abortion campaigner held a sign saying, "Here to talk if you want," outside the clinic. This is a dark day for Great Britain. I was not protesting, nor did I harass, intimidate, or obstruct anyone. All I did was offering consensual conversation in a public space. A judge ruled the activist was not lawfully exercising her right to freedom of expression,
The case comes amid growing accusations in the US of infringements on free speech in Britain. US Vice President J.D. Vance confronted Prime Minister Keir Starmer face-to-face at the White House on the issue. In February, he said he feared free speech in Britain was in retreat. The issue was also highlighted by the Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, a department within the US Department of State. The US Department was right to be concerned with my case, as it has serious implications for the entire Western world. Tossici Bolt, a retired medical scientist originally from Italy, has been given a 2-year conditional discharge in order to pay £20,000, or a little over $26,000 in legal costs. She is the second anti-abortion campaigner to be convicted for breaching the zone outside the Bournemouth clinic. E o padrão repete-se. Adam Smith Connor, veterano das Forças Armadas Britânicas, homem que serviu em teatros de guerra, foi condenado por rezar em silêncio a 50 metros de uma clínica de aborto. Não abordou ninguém. Não segurava cartaz. Estava apenas ali, de cabeça baixa. Foi condenado. Multado em 9.000 libras. O mesmo Estado que o enviou para a guerra, agora o pune por pensar em paz. Onde estão os defensores da democracia? Onde estão os jornalistas que berram contra a repressão noutras partes do mundo? Onde estão as organizações não governamentais que se dizem defensoras dos direitos humanos? Todos calados. Mas a situação é ainda mais grave. A nova lei escocesa das zonas de acesso seguro permite que até orações feitas dentro de casa sejam consideradas ofensivas, se a casa estiver situada a até 200 metros de uma clínica de aborto. Cartas foram enviadas a moradores a alertá-los de que rezar junto a uma janela aberta, ou falar com alguém no jardim sobre aborto, pode ser visto como influência imprudente. Estamos a falar de uma legislação que vigia o pensamento privado, que policia a vida doméstica, que incentiva o medo entre vizinhos, que promove a denúncia. A Escócia está a legalizar o totalitarismo emocional. E se quebrar esta lei? Arrisca-se a multas de até 10.000 libras ou mais, e a ser denunciado por qualquer cidadão que o veja a rezar, a conversar ou simplesmente a existir com ideias próprias. Um Estado policial ideológico. A deputada Gillian Mackay, que liderou esta cruzada legislativa, diz que está orgulhosa por proteger as mulheres. Mas esta lei não protege. Esta lei silencia. Esta lei esmaga o pluralismo moral, destrói a convivência democrática e criminaliza a dissidência silenciosa. Mackay ainda teve a ousadia de dizer que ninguém está a ser punido por pensar. Mas temos vídeos. Sentenças. Multas. Testemunhos. São pessoas reais. Histórias reais. Perseguições reais. E é por isso que vos falo hoje com esta intensidade. Estamos a viver o nascimento de um novo tipo de tirania, não violenta, mas esmagadora. Não física, mas moral. Não sangrenta, mas paralisante. Uma tirania que se apresenta como progressista, mas que censura, pune, humilha e destrói tudo o que não se submeta ao pensamento único. As palavras do presidente da organização 40 Days for Life são lapidares. Vocês não podem dizer que defendem a liberdade de expressão se não a permitem. Vocês são uma vergonha para o Ocidente. E é exatamente isso. O Reino Unido, que outrora foi símbolo da liberdade de consciência, hoje é um símbolo da opressão autorizada. O farol que iluminava a Europa, hoje é uma tocha apagada pela vergonha. Caríssimos amigos, este vídeo é mais do que uma denúncia. É um apelo à resistência, à lucidez, à coragem. Se hoje é uma avó presa por segurar um cartaz. Se hoje é um veterano condenado por orar. Se hoje é uma mulher julgada por ouvir. Então amanhã será qualquer um de nós. Cabe-nos a nós romper este silêncio. Cabe-nos a nós dizer não à normalização da repressão. Cabe-nos a nós denunciar cada passo que nos afasta da liberdade. Porque a liberdade não desaparece de um dia para o outro. Morre aos poucos. Com silêncio. Com indiferença. Com medo. Não tenhamos medo. Hoje trazemos uma denúncia gravíssima. Aquilo que está a ser apresentado como um simples kit de sobrevivência para 72 horas é, na verdade, a mais recente arma de controle social encoberta promovida pela União Europeia. Um disfarce grotesco que visa instaurar o medo, fabricar crises e manipular milhões de cidadãos através de propaganda institucional. Vamos expor esta realidade com base num excerto noticioso apresentado pelo conceituado jornalista Sérgio Tavares, no Jornal da Oeste, onde o mesmo explica, ponto por ponto, os verdadeiros propósitos ocultos por detrás desta medida alarmante. Como esta narrativa do medo serve interesses sombrios, desde a Big Pharma até à indústria do armamento, passando pelo Eurodigital e pelas cidades de 15 minutos.
Este vídeo não é apenas uma análise. É um grito de alerta. É tempo de abrir os olhos. Fiquem connosco até ao fim, porque o que aqui será revelado vai chocar-vos. O kit de sobrevivência para 72 horas da União Europeia. Ora, esta é uma medida que não surpreende e tem uma explicação muito simples. Isto é simplesmente para fomentar o medo. Porque todos sabemos que para se poder implementar restrições, aumentar impostos e impor ferramentas de controle, primeiro é preciso fomentar o medo, pois com medo as pessoas não só aceitam tudo, como por vezes até imploram para que lhes sejam dadas regras, restrições e orientações, como se viu na chamada pandemia. Porque um povo com medo, submisso, nunca vai questionar as medidas do governo. E nós vimos que, já percebemos que a pandemia já não mete medo a quase ninguém, porque a maior parte das pessoas já percebeu que foi trollada, que foi tudo criado para favorecer a Big Pharma, para se implementarem ferramentas de controle, como os passaportes sanitários, para nos enfraquecer fisicamente também, com aquele experimento que todos sabemos. E então passou-se da pandemia para a história das mudanças climáticas. Mas também não está a meter o medo devido nas populações, porque muitos também já perceberam que há aqui toda uma farsa climática e agendas por trás desse tema. Então o que é que resta? Resta a guerra, pairar no ar a sombra de uma terceira guerra mundial. E não admira que seja a União Europeia a fomentar então agora o medo com comprem o vosso kit de sobrevivência, isto pode rebentar a qualquer momento, o Putin vai-nos matar a todos. Porque a União Europeia tem sido quem mais tem alimentado, por exemplo, a guerra na Ucrânia. Lembrem-se, pensem, em nenhuma situação, vocês viram nestes últimos anos de guerra na Ucrânia, vocês nunca viram uma única declaração de Ursula von der Leyen a pedir a paz ou a promover negociações de paz. Nem uma vez. Vemos Donald Trump a fazê-lo, sim, mas da parte da União Europeia vemos é o quê? Envio contínuo de armas e dinheiro aos milhões e milhões para a Ucrânia e nunca fazem o papel que deveriam fazer, que era mediar o conflito. Ainda este mês, esta senhora que está aqui na imagem, Ursula von der Leyen, anunciou o envio de mais 3,5 mil milhões para a Ucrânia em armas e munições, quando sabemos que estão a ser promovidas negociações de paz entre Trump e Zelensky. Ou seja, ela não quer mesmo que a guerra acabe. Ainda hoje, o meu país, Portugal, aprovou o envio de 200 milhões para a Ucrânia. 200 milhões que tanta falta fazem neste nosso país, que é um país pobre. Ora, esta então é a mesma União Europeia que não admira que queira impor este medo e tudo isto. Porquê? Porque é a mesma União Europeia que anda a promover, por exemplo, as cidades dos 15 minutos, que vão ser ótimas para quando for preciso declarar lockdowns ou confinamentos, porque assim mais facilmente se fecham as pessoas e se confinam as pessoas. Esta é a mesma União Europeia que anda a promover a carteira digital e o euro digital. Para quê? Para estar tudo num documento digital, todas as nossas informações fiscais, bancárias, carta de condução, informações de saúde, tudo em um. Para quê? Para quando nós não formos bons cidadãos na perspectiva do governo, eles facilmente nos cancelam, facilmente, tocando numa tecla, nos congelam as contas, nos tiram a carta de condução, até voltarmos a ser bons cidadãos. Ou seja, até pararmos de publicar nas redes sociais o que eles não querem que a gente publique, até tomarmos todas as vacinas que eles disserem que temos que tomar, até obedecermos tudo sem questionar, porque estaremos reféns deles. Um toque numa tecla e deixamos de existir em tudo. Não podemos viajar, não podemos ir comprar nada, não podemos pegar no carro, não podemos fazer nada. Porque com a extinção do dinheiro físico e juntando todos os documentos numa carteira digital, facilmente se implementará esse sistema, que é muito semelhante ao sistema de pontos da China, que mantém os cidadãos assim controlados. E então, para isto avançar, para coisas como esta das cidades dos 15 minutos, a carteira digital, o euro digital, é preciso fazer o quê? É preciso levar as pessoas primeiro a aceitarem e a acreditarem que tudo isto que o governo e que estas instituições supranacionais fazem é para o nosso bem. E aí entra o medo, porque se nós tivermos medo, nós aceitamos tudo. E então são necessárias manobras como esta que estamos aqui a noticiar, em que a União Europeia está a promover então este kit de sobrevivência, porque tudo pode acontecer a qualquer momento, e depois vemos os seus lacaios da imprensa a difundir isto
em grande escala. Vocês vão ver que esta notícia, pesquisem no Google, está em todos os meios de comunicação e lá em cima, em tamanho grande. É propositado, são manobras propositadas para fomentar o medo. Então, preparem o vosso kit de emergência. Tenham medo. Tenham muito medo. E ainda por cima sabemos que, tal como no negócio das vacinas, Ursula e o seu gangue, eles amealharam milhões em comissões nos contratos com a Pfizer. Também com estes kits, acreditem, alguém vai ganhar muito dinheiro com a produção destes kits da União Europeia, porque eles querem que todos os Estados-membros desenvolvam e os seus cidadãos adquiram. Portanto, imaginem a quantidade de milhões de kits que não terão que ser produzidos. E, portanto, estes kits para quê? Para as tais crises que podem surgir. E aí eu acrescento crises que eles criam, porque nós sabemos que, por exemplo, se quisermos que não existam pandemias, olhem, por exemplo, basta prender o Bill Gates, basta prender o Jorge Soros e o Tedros Adhanom e acabam as pandemias, por exemplo. É um exemplo aqui que vos estou a dar. Ou seja, esta história do kit das 72 horas, aí finalizando, não é mais do que um esquema para nos manter em estados de crise planeados por eles próprios, para nos manter no medo e depois eles alimentarem ainda, com isso ainda ganharem, alimentarem os lobbies farmacêuticos, os lobbies armamentistas, etc. E vimos então que na pandemia foi um exercício perfeito, porque se percebeu que é tão fácil enganar as pessoas, é tão fácil prendê-las em casa, humilhá-las, fazê-las andar de máscara, feitos animais, enfraquecer as pessoas com experimentos injetáveis e, portanto, uma boa guerra também será muito boa para uma boa crise para fomentar o medo. Porque o objetivo destes globalistas, então, é isto. É existirem crises constantes, incluindo as crises pandémicas, climáticas, crises migratórias, como vemos aqui por toda a Europa, e há crises essas completamente programadas por eles, simuladas por eles, como vimos até na pandemia com o evento 201, guerras induzidas, tudo isto então para aumentar e centralizar o poder, aumentar o controle, acabar com a privacidade dos cidadãos, neste caso os europeus, e nós com isso vamos continuar a ver os nossos direitos fundamentais constantemente violados, mas com uma desculpa para crises, sempre sob o pretexto de é para a vossa segurança, é para salvar o planeta. Então, deixem-me só dizer-vos isto, olhem, em relação ao meu, enquanto europeu, ao meu kit de sobrevivência, Ursula von der Leyen e o seu gangue podem enfiá-lo onde o sol não brilha. E assim chegamos ao ponto mais alarmante de tudo isto. Não se trata de proteger vidas, trata-se de controlar mentes. Este kit de sobrevivência não é mais do que um símbolo da submissão programada. Um passo calculado num plano para criar dependência total do cidadão perante o sistema. Crises pandémicas, crises climáticas, crises de guerra, crises económicas, crises migratórias, todas elas com algo em comum, são geridas, manipuladas e muitas vezes criadas por aqueles que dizem proteger-nos. A União Europeia não quer cidadãos livres. Quer cidadãos obedientes, silenciosos, vigiados. E tudo em nome da vossa segurança. Mas deixem-me ser claro, a verdadeira sobrevivência começa quando recusamos viver ajoelhados perante a mentira. Úrsula, pode ficar com os nossos kits. Porque nós escolhemos a liberdade. Um dos discursos mais reveladores e vergonhosos da política europeia contemporânea. Aquilo que se quis apresentar como uma demonstração de força e unidade por parte da União Europeia é, na verdade, uma confissão de fraqueza, dependência externa e submissão geoestratégica. E vamos dizê-lo com todas as letras, a Europa já não manda em si mesma. Começamos com a evocação do velho sonho europeu, a ideia romântica de um mercado único, sem barreiras onde a prosperidade fluía livremente. Mas como tantas outras promessas vindas de Bruxelas, essa ideia morreu à nascença. O mercado único nunca foi uma força unificadora, foi um mecanismo de uniformização, um instrumento de controle burocrático e uma porta aberta à invasão dos interesses externos. O discurso segue glorificando os laços com os Estados Unidos. Laços que, segundo a Ursula von der Leyen, eram considerados inquebráveis. Mas agora lamenta-se, a América impõe tarifas pesadas sobre os produtos europeus. A reação. Lamentos diplomáticos e frases feitas. Em vez de reconhecer a dependência, optam por fingir surpresa e decepção. Mas quem viveu décadas de alinhamento cego com Washington não pode agora fingir-se traído. Foi a própria União Europeia que cavou esta dependência. Depois, ouvimos a típica promessa de que a Europa tem tudo o que precisa para resistir. Que tem o maior mercado do mundo. Que pode negociar. Que pode empurrar de volta.
Mas estas declarações são vazias. Porque se tivesse mesmo essa força, já a teria usado. O que vemos, na prática, é uma Europa curvada, temerosa e hesitante. Uma Europa que fala grosso para dentro, mas sussurra baixinho para fora, com medo de contrariar os seus donos económicos. E depois, claro, vêm os factos. Tarifas de 25% sobre aço, alumínio, automóveis e medicamentos. Com ameaças de mais ainda sobre semicondutores e madeira. A resposta da UE: vamos estudar cuidadosamente. Estudar. Estamos perante uma guerra económica declarada e a resposta é estudar. Estamos a brincar com o futuro dos nossos trabalhadores, das nossas indústrias, das nossas economias, e o melhor que conseguem dizer é que vão avaliar cuidadosamente. A crítica à inflação é das poucas coisas certas que foi dita. Sim, as tarifas são impostos disfarçados. Mas o mais irónico é ver a União Europeia preocupada com o impacto nos preços americanos. Enquanto os europeus enfrentam aumentos brutais no custo de vida, é com os supermercados dos Estados Unidos da América que se preocupam. Onde está a solidariedade com os povos europeus? Com os agricultores, os pequenos empresários, os consumidores? Onde? A tão proclamada estratégia europeia assenta em 3 pilares: negociação, diversificação e reforço do mercado único. Soa bem. Mas é só isso? Palavras que soam bem. Na prática é mais do mesmo. Negociação. Só se for em posição de fraqueza. Diversificação. Tratados com países distantes, que favorecem multinacionais e esmagam os produtores locais. Reforço do mercado único. Uma piada cruel. O mercado único é hoje uma teia de regras, contradições e burocracias que sufocam a economia real. Falando de burocracia, chegamos à pérola deste discurso: as barreiras internas são, segundo o próprio FMI, equivalentes a tarifas de 45% na indústria e 100% nos serviços. Leu bem, 100%. Isto vindo de uma instituição europeia, não de um crítico externo. A pergunta impõe-se: quem criou estas barreiras? Quem impôs as 27 versões da mesma legislação? Quem fragmentou tudo em nome da harmonização? A mesma União Europeia que agora finge querer resolver o problema que ela própria causou. E qual é a solução proposta? Reformas ousadas para limpar a bagunça regulatória que criaram. Ora, quantas vezes já ouvimos esta promessa? Reformar, simplificar, aproximar-se do cidadão, sempre as mesmas palavras, sempre os mesmos resultados, nada. O que realmente se vê é uma fuga para a frente, uma tentativa desesperada de manter uma narrativa de sucesso onde já só existe desgaste, desconfiança e desilusão. The European Council was competitiveness, and today I would like to focus on the threats to global prosperity and stability, thus our competitiveness, and the rise of protectionism. And as our domestic agenda cannot be seen separately from global developments around us, let me start with the US tariffs. When the dream of a united Europe began, it started with a very simple idea. Let's create one single market. Let's break barriers, take tariffs down. That is what made us strong. Because our companies grew, and so did the ties that bind us together. And then in the same spirit, we worked with partners across the world, including the United States. We built strong connections that we believed were unbreakable, and trade brought more than prosperity. It brought the idea of a shared way of life. And with commerce, our partnership has also grown. Countless are the friendships across the Atlantic. And because of this collective experience of the last, almost 75 years, the second element of our strategy is diversification. Trade goes to where the business case is. We will open doors towards fast-growing markets across the world. Europe already has trade agreements in place with 76 countries, and we are now growing this network. We just concluded trade deals with Mercosur, Mexico, and Switzerland. We launched the first ever clean trade and investment partnership with South Africa. We aim to conclude a trade agreement with India by the end of this year. We are in intense negotiations with Indonesia and Thailand. And later this week, President Costa and I will head to Samarkand for the first ever summit between the European Union and Central Asia.
We all know, in a stormy global economy, the single market is our safe harbor. It's now 30 years since Jacques Delors laid its first stone, so it's time to finish the job. Thank you very much and long live Europe. No fim do discurso, surge a afirmação final: o mercado único é o nosso porto seguro. Mas esse suposto porto é hoje um pântano. Um sistema onde as empresas fogem, os jovens emigram e os cidadãos se sentem cada vez mais afastados das decisões que moldam as suas vidas. Um espaço que protege tudo, menos os seus próprios povos. Caríssimos, o que hoje testemunhamos não foi uma demonstração de força. Foi um ritual de autoconvencimento. E não tem visão para se reinventar. A soberania nacional está a ser vendida, pouco a pouco, em nome de uma integração europeia que não serve os povos, mas sim os grandes interesses económicos e geopolíticos. O Zango Azul Pequeno. Conclusão. O que acabamos de expor é apenas a ponta do iceberg de uma realidade que está a ser cuidadosamente escondida do olhar público. Um kit de sobrevivência que mais parece um manual de submissão, cidadãos presos por atos de fé que sempre foram pilares da civilização ocidental, uma Europa que já não lidera, apenas obedece. Se hoje aceitamos tudo isto com silêncio e indiferença, amanhã será tarde demais. A liberdade, a soberania e até a fé individual estão a ser minadas, não por forças externas, mas por dentro, pelos próprios que juraram protegê-las. E por isso mesmo, cabe-nos a nós cidadãos atentos e conscientes, romper com esta passividade e erguer a voz enquanto ainda podemos. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações. E claro, inscreva-se já no nosso canal de assuntos internacionais através do link na descrição.